Seja muito bem-vindo à 10 Instante. Hoje vamos-lhe falar de sobreendividamento. Connosco temos o autor João Gil Pedreira, que ele acaba de lançar um livro intitulado Resgate das Famílias e Empresas. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui e por nos vir falar deste tema, que infelizmente é um tema da ordem do dia. Exatamente. Antes de mais, também quero agradecer o seu convite. E é um tema na ordem do dia não só de Portugal, mas por todo o mundo ocidental. Ou seja, deixámos de estar a lidar com o problema de sobreendividamento familiar e empresarial meramente nas orlas da Europa e tornou-se, de facto, na ordem do dia de todo o mundo ocidental. Estamos a falar que 6,6 milhões dos alemães já não conseguem pagar as suas dívidas. Estamos a falar que 18% dos irlandeses já não conseguem pagar os seus créditos de habitação. E por isso, uma das mensagens fundamentais do livro é: nós estamos, de facto, a defrontar um adversário novo, que é esta questão da dívida. Esta dívida tem estado muito enfocada em termos das dívidas estatais, mas atrás dessas dívidas estatais existem famílias, existem empresas que vivem um sobreendividamento que, se não for tratado de uma determinada forma, tornar-se-á crónico e tornar-se-á um modelo praticamente de escravidão. Portugal vive este drama. Nós estamos a falar já de 700 mil famílias ou 700 mil pessoas que estão, neste momento, já sem capacidade de pagar as suas dívidas. Deveríamos estar também a falar de cerca de 2 a 3 milhões de portugueses com problemas de sobreendividamento diretos, já sem falar daqueles que vivem indiretamente, porque têm um irmão, um filho, um primo, etc., a viver o problema de sobreendividamento. E o que é que, na sua opinião, depois desta pesquisa, chega à conclusão de quê? De onde é que vem todo este sobreendividamento? Que parece uma questão óbvia, mas muitas vezes as pessoas desconhecem e entram neste sobreendividamento sem quererem, segundo alguns. Exatamente. Eu aí talvez conto um bocadinho a minha própria história pessoal. Eu comecei, após ter terminado o curso de Economia na Católica, fui trabalhar para uma consultora e, portanto, estive muito próximo, na década de 90, àquilo que era o grande boom do crédito. E o grande boom do crédito era vender-se de forma bastante agressiva 3 módulos de crédito: crédito à habitação, crédito ao consumo e cartões de crédito. Era mais fácil vender-se 200 mil euros, na altura era escudos, mas era mais fácil vender-se 200 mil euros a uma família com uma ótica de se emprestar dinheiro para uma casa do que financiar um pequeno negócio com 200 mil euros. E isso era uma análise muito mais cuidada e muito mais problemática. Isso fez com que, por exemplo, no início de 1990, 1991, nós tivéssemos um volume de crédito à habitação de 7 mil milhões de euros, hoje em dia temos 110 mil milhões de euros, portanto aumentou-se 16 vezes esse volume. O crédito pessoal também cresceu desmesuradamente, estamos a falar do crédito ao consumo e outros fins, e no fundo isto resulta muito de uma proximidade entre a banca e a atividade da construção, porque quando passamos, por exemplo, aos 110 mil milhões de crédito a empresas não financeiras, cerca de 35% nos dias de hoje é a construção e atividades imobiliárias. Portanto, o modelo de crescimento desta banca era financiar construtores e era financiar o crédito à habitação, portanto, os clientes finais, e também, obviamente, pelo caminho foram-se financiando todo um conjunto de obras ao nível camarário, ao nível estatal, portanto, e criou-se esta ótica. Faça este seu diagnóstico. Como é que acredita que se pode, de alguma forma, sair disto? Porque se entramos num sobreendividamento crónico, aliás, crónico é a expressão que usa, como é que é possível, de alguma forma, estancar esta sangria financeira? Eu diria desta maneira, que é: o pensamento que nos levou até 2007, 2008 não servirá para responder a este tipo de problemas. O livro baseia-se naquilo que se chama os princípios da consciência sistémica, que é, no fundo, convidar-nos a sair da especificidade da nossa entidade e encontrarmos, de facto, a realidade à nossa volta. E é sobre esses princípios que é edificada a estratégia que está aí definida. O primeiro ponto de estratégia é, em vez de estarmos enfocados no sobreendividamento dos Estados e dos bancos, ou seja, em vez de estarmos a resgatar continuadamente bancos e Estados, passarmos a resgatar famílias e empresas. Portanto, alterar logo aí a partir desse paradigma e depois define-se um plano de ação para que isso não seja meramente, como até diz aí no livro, um sonho de um louco utópico que seja: ok, vamos definir uma estratégia de resgatar famílias e empresas e depois não endereçar essa problemática com iniciativas específicas. E o que está aí, fundamentalmente, é um plano, quer para endereçar o estoque, e o estoque já é demasiado grande, aquilo até está uma figura que aparece uma piscina ou uma banheira cheia de água, e portanto a banheira já está cheia. Não nos interessa apenas regular, ou seja, não nos interessa apenas fechar o fluxo da água. Por isso, há que endereçar a questão do estoque e há que endereçar a questão do fluxo. E a questão do estoque tem que ser endereçado com um novo pensar. Por isso é que se fala, por exemplo, de uma banca de resgate que endereça não o cliente numa relação, um banco, um crédito, mas o cliente na sua totalidade. Por isso é que se fala de consolidação de dívidas, por isso é que se fala de controle de riscos futuros. Eu tenho vindo a apoiar famílias sobreendividadas há 4 ou 5 anos e um dos problemas é quando se consolida uma dívida e o cliente continua a endividar-se com cartões e créditos, e isso tem que parar. Portanto, tem que haver um conjunto de maus hábitos que têm que ser alterados. Isso envolve uma caminhada, e essa caminhada só é possível através de uma banca de relação, que é, no fundo, o ponto fundamental desta nova banca, é continuar-se ou começar-se novamente, porque a banca já foi assim, a olhar-se o cliente
olhos nos olhos e estabelecer com ele uma caminhada. Porque uma relação de confiança uma também, relação de porque confiança. hoje em dia a confiança Exatamente. Veja só este exemplo. O Montepio ou a Caixa concederam um crédito sustentável à habitação há 10 ou 15 anos atrás. Entretanto, o cliente não tinha nenhum outro crédito. Durante 10 a 15 anos foi-se endividando em cartões, em créditos ao consumo, entrava nas lojas e davam-lhe mais créditos e, de repente, esse mesmo cliente agora vê em perigo o próprio pagar do seu crédito à habitação. Não era possível antecipar nenhum destes players ou nenhuma destas entidades financeiras antecipar o que é que se ia passar nestes 10 ou 15 anos. Agora o problema é entender que estamos numa realidade multicrédito. Qualquer família sobreendividada tem 6, 7, 8, 9, 10 créditos e muitas vezes uma desmultiplicação de cartões de crédito. É preciso mudarmos o paradigma de abordagem e por isso é que se fala de banca de resgate, novos processos de recuperação de clientes e não de cobrança de dívidas. Fundamental criar uma rede de apoio efetiva ao problema de sobreendividamento e aí tem que se pôr um dedo numa ferida, que é a legislação que foi criada é ineficaz, ou seja, estava-se a pensar que iriam entrar 20 a 30 entidades para apoiar diretamente os sobreendividados. Há que criar literacia financeira numa ótica de não se continuar a perpetuar este problema. Educar as pessoas para como é óbvio. Não ser só crédito. Exatamente. E essa literacia financeira, por exemplo, o Banco de Portugal fez um estudo que denota que nestes últimos anos, e já houve uma grande evolução em termos de literacia financeira, o nosso povo não estava muito bem preparado para lidar com cartões de crédito, nem com créditos pessoais. E além do mais, era invadido telefonemas, não quer um crédito, não havia uma grande oferta de crédito. E não tinha a noção dos riscos muitas vezes que estava a correr. Não quer dizer, e o livro não defende em lado nenhum o não pagamento das dívidas, defende é darem-se as condições a essas famílias para que essas dívidas sejam pagas. Vou-lhe dar um exemplo. Ou seja, não está aqui a advogar de todo o perdão da dívida. Nenhum, porque assim, os bancos equilibram ativos e passivos. O perdão da dívida, para além, e depois falo aí que seria uma enormíssima injustiça, para além de uma total insustentabilidade. No momento que fizéssemos desaparecer o ativo de um banco, que são no fundo os seus créditos, todo o seu passivo desapareceria. Sim, mas aqui quando se fala de perdão da dívida é parcial ou com tempos mais esticados, aí é que chama a renegociação. Aí é que se chama renegociação. Por exemplo, quando se fala da regulamentação ao nível das taxas máximas permitidas no mercado e ao nível das comissões, é não permitir que cartões que existem na praça, por um atraso de 1 ou 2 dias, cobrem 40 euros mais imposto de selo. Uma comissão destas automaticamente coloca uma família que já está com problemas de pagar as suas dívidas numa total impossibilidade. Ou seja, há que olhar num sentido de sustentabilidade do mercado, porque num limite o mercado está a jogar contra si próprio, que é uma coisa que está demonstrada no livro, que é, nestes últimos anos, quando os bancos mais conservadores deixaram de conceder crédito, e os bancos mais conservadores tinham taxas mais baixas, e aquilo que se chama prémios de risco, ou seja, possibilidades de incumprir, jogavam num paradigma diferente. Quem começou a conceder mais crédito foi aquilo que se chamam os attackers de crédito, no fundo, algumas sociedades financeiras que efetivamente jogam noutro tipo de realidade. Praticavam até há bem pouco tempo 30 e tal % de taxas de juros, agora estão limitadas a 27,5%. Agora, isso automaticamente encheu o mercado de riscos elevadíssimos. Para uma média de cálculo de média ponderada, estas taxas foram aumentando e, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para a taxa de incumprimento que está no livro, nós já estamos numa taxa de incumprimento mais alta, quer ao nível de crédito ao consumo, quer ao nível de crédito à habitação. E o problema só tem tendência a agravar-se, porque eu estou continuamente... É uma bola de neve? É uma bola de neve. Se não mudarmos o paradigma de maneira nenhuma, é uma bola de neve. Ou seja, se não olharmos para o estoque e tratarmos o estoque com um cuidado especial em cada microempresa, cada pequena empresa, nesta ótica de banca de resgate, na ótica de uma rede de apoio, porque a maior parte das pessoas não sabe como é que poderá resolver este problema. E muitas vezes, por mais bem intencionadas e boa vontade que existam ao nível de uma igreja ou de uma IPSS, muitas vezes eles próprios não têm conhecimentos técnicos para dar esse apoio. Por isso é necessário jogar em várias frentes. E aqui também a banca vai ter um papel fundamental, ou seja, não vamos pensar que essa banca possa ser substituída por uma nova banca a funcionar de uma forma completamente diferente. Também os padrões que estão a funcionar dentro de bancos e sociedades financeiras... Tem que ser mais humanos ou não? Isso passa por uma maior humanização? Definitivamente que sim. Quando nós estamos a falar ao mesmo tempo, por exemplo, reduções agressivas de empregados, quer ao nível do BCP, quer ao nível de outros bancos, provavelmente aquilo que nós temos é de reatar uma relação de maior proximidade entre as agências e as pessoas que estão nas agências com o cliente final. Quando alguém dentro de um determinado banco descobre que o cliente já está numa realidade multicrédito, portanto, que lhe concediu um crédito e ele, entretanto, foi-se endividando, é desenhar uma solução para esse cliente e pensar logo uma primeira pergunta. Mas isso não tem um custo também? Quer dizer, agora falo na ótica da banca. Tem um custo, mas veja que há dois custos. Mas tem uma perspectiva de crescimento no futuro, de pagamento de dívida e de geração de riqueza. O maior custo que nós podemos ter no crédito é a perda global desse crédito. Ou seja, estamos a falar da provisão que temos que constituir porque perdemos completamente o crédito.
Neste momento, aquilo que estamos a fazer é que existem várias entidades a concorrer para cobrar mais rapidamente um determinado crédito de uma pequena empresa, de uma microempresa ou de uma família. Isso significa que as primeiras entidades ainda cobram alguma coisa, mas a certa altura o cliente está totalmente insustentável. Muitos destes clientes, se não olharmos à dívida, são economicamente viáveis, ou seja, têm receitas acima de custos. Portanto, têm um padrão de recuperação até melhor, provavelmente, que o Estado português. Doutor, deixa-me fazer uma questão. Perante, enfim, também já fazemos uma analogia e já falamos também do Estado português, mas perante a situação de desemprego, em que são cada vez mais o número de casais desempregados, portanto, estou a falar de ambas as partes da economia ativa que estão sem emprego. Perante isto, o que é que um banco faz perante um agregado familiar destes? Então, deixa-me dizer uma coisa. Uma das coisas que é absolutamente necessário entender, e é um dos pilares desse endereçar do estoque, ou seja, os 140 mil milhões que já temos em crédito a particulares, é a revisão da legislação de insolvência e exoneração de passivo. Porque há, de facto, entidades que não vão ser possíveis resgatar. Ou seja, se nós não temos qualquer rendimento ao nível de uma família, por mais que se prolonguem os prazos de maturidade, por mais que se deixem as taxas de juros, por mais que se eliminem as comissões, se não há rendimentos, não é possível pagar as dívidas. Responde para um Estado que não cria riqueza. Ou seja, quem não cria riqueza não consegue pagar dívidas. Agora, nós hoje em dia temos uma legislação de insolvência e exoneração de passivo muito mais penalizadora, por exemplo, que o Reino Unido, ou temos uma legislação muito mais penalizadora que os Estados Unidos, que desdobra as possibilidades de insolvência familiar em duas, o artigo 7 e o artigo 12 ou 13. E nesse sentido, nós temos de caminhar para a realidade que temos hoje em dia, não é para a realidade que tivemos há 10 anos atrás. E essa requer, e este é mais um dos pontos, requer uma abordagem a todos os níveis, desde as associações de apoio à revisão da legislação de insolvência, porque, como está a dizer, há muitas famílias que não vão ter, de facto, a capacidade de pagar essas dívidas. E essas, hoje em dia, vão ter 5 anos, se for declarada essa insolvência, debaixo de uma gestão administrativa de um determinado tribunal, até ter a exoneração do seu passivo e ter aquilo que os americanos chamam de novo começo, ou os ingleses, os anglo-saxónicos têm muita noção do new beginning. Isto é demasiado longo, provavelmente, as penalizações que a família tem ao longo destes 5 anos também. Além da penalização moral. Além da penalização moral. E veja coisas tão simples como uma vez estava a ajudar um casal, que quem era o interface era o marido, que depois perguntava-me, eu terei que dizer à minha mulher que vamos ter que pedir insolvência? E claro que sim, porque o casal tem que responder como uma unidade perante um tribunal. E, portanto, isto são dramas que causam depressão, angústia, tudo o resto, não vou entrar em dramas muito profundos, mas a verdade é que há dramas... Não, mas que são importantes e ainda bem que diz, nós quando falamos de economia, cada vez mais falamos da parte humana e não podemos estar aqui a falar de números sem falar do sofrimento em e no limite está é em casa, assim, muitas vezes. O Estado português é um sonho comum de empresas e famílias para se viver neste retângulo. Ou seja, se nós esquecemos de facto e tornar a vivência possível dessas empresas e famílias, aquilo que estamos a ver eu ouvi falar já em 130 mil de imigrantes no ano passado, quando de facto já não é uma identificação com o modelo de vida. E um dos quadros que aparece no livro é exatamente mudar este paradigma em que nós estamos a lutar pela solvabilidade dos Estados e estamos a utilizar famílias e empresas para que isso seja possível. E, portanto, diariamente parece que para equilibrar as contas de um Estado eu estou a ir buscar mais impostos, maior penalizações e adio qualquer boa notícia para daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, alterar este paradigma. Começar a dar as boas notícias agora, não é? Nem a dar boas notícias, é desenvolver alguns incentivos. Desenvolver soluções para estas famílias e empresas. E eu penso que... Nós falamos muito aqui das famílias, deixe-me falar das empresas. Qual é que é o panorama empresarial atualmente em termos de pagamento? Também o pagamento, até pouco tempo nós tínhamos 15% das empresas com algum tipo de incumprimento dentro de alguns setores com mais de 20% das empresas já não terem todas as suas contas em dia, e temos aqui um problema grave. A maior parte das famílias, nós temos para aí 80% do nosso crédito em crédito à habitação, e esse crédito foi contratado a longo prazo, 30, 40, 50 anos. A maior parte das empresas financiaram-se no curtíssimo prazo. Significa que têm linhas correntes que são renegociadas de 6 em 6 meses ou de ano a ano. O que é que isso significa? Significa que, como os bancos têm visto as imparidades, ou seja, o incumprimento de crédito a subir, têm que transferir esse valor das provisões para as taxas de juros. Como ao nível do crédito à habitação aquilo está estanque, ou seja, negociou-se um spread acima da Euribor e é durante 30 anos que aquilo acontece, tem havido uma penalização contínua ao nível das empresas. E há um quadro nesse livro que elucida exatamente isso, que é, à medida que eu vou penalizando em taxa de juros aquelas que ainda me pagam, eu vou aumentando a fasquia e vão cada vez morrendo mais empresas, porque há umas que já estão claramente na corda bamba. Como está demonstrado aí, se não alterarmos novamente este paradigma de funcionamento, no longo prazo, como o Keynes dizia, não em relação a isto, mas em relação a outra área, estarão todos mortos. Porque basicamente nós estamos sempre a aumentar de alfa para beta, para gama, etc., a taxa de juro, e depois as empresas que estão na margem, ou seja, mesmo na linha de dizer eu não aguento nem mais 1% de taxa de juro, morrerão perante esse tipo de políticas. Doutor, sendo um consultor que está a viver muita realidade, porque vive de perto com famílias e empresas que estão em situações difíceis, acha mesmo que estamos a chegar ao limite, que tem que existir uma nova
a reavaliação do atual modelo de desenvolvimento e, sobretudo, um novo paradigma? Ou acha que isto já está a começar a existir ou tem que existir agora? Tem que existir agora. Tem que existir agora. Assim, o limite, se nós formos... Eu faço um voluntariado, por exemplo, em Lisboa e vivo diretamente 15 em 15 dias a realidade dos sem-abrigo. Já se ultrapassou o limite há muito tempo. E há muita realidade que já não tem a ver com nenhum problema psicológico ou de vício, etc. Tem unicamente a ver com perda de casas por despejo, porque empresas que acabaram, etc. E, portanto, o dia para se mudar o paradigma é hoje. E para, para voltarmos à realidade. Muito obrigada por ter estado cá. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Tivemos a falar de um tema que muitos portugueses, infelizmente, vivem: sobreendividamento. Já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenha uma boa semana.